No Evangelho de Marcos, capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 46. Ele diz o seguinte: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Então, irmãos, quero destacar alguns pontos nesta passagem bíblica. E, inicialmente, eu gostaria de destacar aqui esse homem chamado de Bartimeu. Na verdade, dizem os comentaristas que ele não tem nome, porque Bartimeu não é um nome, significa filho de Timeu, né? O pai dele chamava-se Timeu, Bar é filho, então ele era o filho de Timeu, né? E aqui Marcos ainda arredonda, dizendo que Bartimeu significa realmente filho de Timeu, né? Só que também diz o cego, Bartimeu o cego. Então ele não tinha nome, porque nós não sabemos o nome dele, sabemos o nome do pai dele, que era Timeu, e que ele era conhecido pela alcunha de o cego. Já sabe, o cego, né? Ou seja, isso naturalmente afetava muito a autoestima dele, era uma pessoa assim arrasada. E aí eu quero destacar aqui o seguinte: 1, 2, 3, parece que alguém mexeu no som, se eu sentir que diminuiu aqui, tá do jeito que estava bom. Tá dando microfonia. Tá com cacofonia. Microfonia. Eu não gosto que controle o meu som, né? Porque se eu não tiver, vamos ver se fica mais, vamos dizer assim, grave, né? Se tiver muito agudo, eu digo aí, vamos ver se fica mais grave. Porque eu não gosto do som muito baixo, senão vou ter que aproximar muito o microfone da minha boca. Quando o microfone está baixo, pode botar o microfone assim que pega, né? Mas vocês que dizem aí, tá bom agora? Dá para levar ou tá? Ainda tá ruim, né? Então vamos ver o outro microfone aqui. Esse aqui, né? 1, 2, 3, será que esse melhorou? Talvez, né? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Então, irmãos, eu quero destacar aqui um ponto chamado a herança de Bartimeu. Por que a herança de Bartimeu? Porque aqui fala do pai dele, né? Filho de Timeu. Sabemos que o pai dele era Timeu. Só que o Salmo 37, verso 25, os irmãos estão cansados de saber, diz assim: Davi fala: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão.
Ou seja, essa palavra do Salmo 37, 25, palavra de Davi, que era profeta, e naturalmente quando ele falou isso, ele estava enunciando um princípio espiritual: a descendência do justo não mendiga o pão. E esse Bartimeu, filho de Timeu, ele estava mendigando, né, que é uma das situações mais humilhantes, fundo de poço que o ser humano chega, é mendigar. Hoje nós estamos com a nossa rua cheia de mendigos, né? As pessoas que estão nos semáforos pedindo dinheiro, elas estão mendigando, é humilhante. Às vezes a pessoa até vem com água para querer lavar o para-brisa do carro da gente, mas aquilo é uma forma disfarçada de mendigar, porque a pessoa chega e nem pede autorização, já vai botando água e limpando, e aí, né, sabendo que o povo vai dar alguma coisa, mas é humilhante ter que ficar na esquina pedindo dinheiro para os outros, é humilhante isso. E aí a palavra de Deus diz: nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. E o Bartimeu estava mendigando, e aí ele era cego, né? Ele era cego, então uma coisa leva a outra. A Bíblia mostra que geralmente o que causa a pobreza é a doença. Geralmente é a doença, né? Parece que é uma forma assim: a pessoa doente está justificada de mendigar, né? Porque ela é doente não para trabalhar. Mas eu quero entender aqui nesse texto a herança que o Bartimeu recebeu do seu pai. Olha lá, vai a microfonia de novo, né? A herança que o Bartimeu recebeu do pai dele não foi uma coisa boa, né? Foi uma herança de maldição, né? Aliás, ele estava na saída da cidade de Jericó. É bom dizer que havia duas Jericós, a velha Jericó e a nova Jericó. Dizem os comentaristas que ele estava entre as duas. E aí a história de Jericó na Bíblia ela tem uma história de maldição, né? Sabemos que lá em Josué capítulo 7, depois que Josué toma a cidade de Jericó, ele amaldiçoa a cidade. Só que essa maldição que Josué lançou sobre Jericó, ela funciona até o primeiro livro de Reis, não, o segundo livro de Reis, no segundo livro de Reis, capítulo 2, o profeta Eliseu, ele quebra a maldição da cidade de Jericó, né? Ele coloca sal, farinha, água numa vasilha, e aí ele quebra a maldição, sarando as águas daquela cidade, que as águas eram amaldiçoadas e a terra era infértil. Então eu acredito que a partir do capítulo 2 do segundo livro de Reis, a maldição da cidade de Jericó, ela é quebrada. Porém, para lembrar esse fato, aqui está esse Bartimeu na saída de Jericó, e vemos que ele recebeu uma herança de maldição, que é essa mendigância, né? Essa mendigância e até a cegueira, tudo indica que ele não era cego de nascença, né? Porque ele disse: olha, Senhor, eu quero voltar a ver. Então, irmãos, olhando aqui, já aplicando diretamente para nós aqui, todos nós temos uma herança. Temos a herança dos nossos pais, e geralmente a herança vem pela linhagem do pai ou linhagem da mãe. E podemos receber uma herança de maldição, né? Uma herança de pobreza, uma herança de doença. Sempre nós recebemos uma herança, e nós não somos responsáveis pela herança que nós recebemos, mas nós temos que lutar para quebrar a maldição dessa herança. Podemos receber uma herança também positiva, podemos receber uma herança de prosperidade, uma herança de bênçãos espirituais, dependendo dos nossos pais, do que os nossos pais fizeram, né? O caso aqui de Bartimeu, a herança não era boa. E além de estar também aqui a capa de Bartimeu, porque ele lançou de si a capa, porque ele tinha uma capa. E é interessante que a capa de Bartimeu ali em Jericó,
é mencionada também lá no capítulo 7 de Josué, né? Quando Josué foi ver o despojo da cidade de Jericó, que Acã cobiçou 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro e uma boa capa babilônica. Então a gente fica pensando assim, não temos como provar, mas qual é a conexão que havia entre aquela capa babilônica da cidade de Jericó e essa capa que agora está sobre os ombros de Bartimeu? Podemos apenas especular, mas alguma coisa pode haver aí, né? Alguns acham que essa capa ela era o único bem de valor que Bartimeu tinha. Era essa capa que ele se agasalhava durante o frio da noite. Era essa capa que ele se protegia da poeira dos que passavam ali. Olhando por esse lado, a capa de Bartimeu poderia ser uma bênção, uma riqueza que ele lançou fora quando ele correu ao encontro de Jesus, né? Se desfez do que ele tinha e estaria de acordo com os ensinamentos do Evangelho, que manda deixarmos tudo que temos, né, para se encontrar com Jesus. Mas eu aqui com meus botões, olhando para a tipologia bíblica, eu penso que a capa é o simbolismo de espírito, né? Jesus tinha sobre os ombros dele a capa, e quando Jesus foi morto naquela cruz, os soldados romanos, eles sortearam as vestimentas de Jesus entre si. Aliás, eles repartiram as vestes de Jesus entre si e sortearam a capa. A capa de Jesus, dizem que era uma capa muito boa, até rica, né? Era uma capa de valor. E aí eu creio que a capa que estava sobre os ombros de Jesus, ela representa o Espírito. No caso de Jesus era o Espírito Santo, uma autoridade espiritual, né? A capa de José, aquela vestimenta de várias cores e tais. E se esse era o caso, então essa capa que estava sobre Bartimeu era um espírito de ruína, um espírito de pobreza, de miséria. Mas eu já estou tão acostumado de lidar com essa questão de espíritos, que quem anda comigo sabe, quando eu passo em determinados lugares, que eu vejo que ali houve um dia uma casa, e agora quando eu olho para aquele lugar, um dia aquela casa, existe uma ruína completa, a casa foi demolida, está todas as marcas da ruína lá. Eu digo assim, olha, um espírito de ruína se instalou aqui. Um espírito de ruína se instalou aqui. Eu nunca esqueço que quando eu era criança, o meu pai ele tinha um comércio no Papoco. Os antigos sabem que o Papoco era o único prostíbulo que havia em Rio Branco. E o meu pai tinha um comércio lá. E eu, criança, ia lá para dentro do comércio do meu pai e ficava lá, né, ajudando ele. E aí o Papoco, o nome era Papoco por causa assim da explosão de gente, de festa, né, até de prosperidade que havia ali. Era uma coisa assim, Papoco era isso, era uma explosão de crescimento, de prosperidade, de movimento de pessoas ali. Só que se você passar hoje lá, e havia pessoas de família que moravam lá também, porque não tinha onde morar, era jeito de morar lá, no meio do prostíbulo. Conheço pessoas de muita dignidade que nasceram lá e hoje são gente boa na sociedade, né? Mas se você passar lá hoje, há uma ruína, um espírito de ruína se instalou ali. Nada lhe prospera, você vê a marca, porque espírito, ele é invisível, mas aonde ele vai passando, ele deixa a marca da destruição. Um espírito de ruína. E existem lugares que tem espírito de ruína. E o espírito de ruína é por causa do pecado. Ele se instala por isso. Lá no Papoco era um prostíbulo. Os espíritos de prostituição proliferavam ali. E com o tempo, aqueles espíritos causaram uma ruína naquele lugar. O próprio barranco ia quebrando. Aposto que o pessoal que estuda geologia não entra nessa área aí. Espíritos operando para produzir ruína. E aí, depois de eu já grande, eu percebi que os espíritos de prostituição que habitavam ali no Papoco, eles estavam instalados lá, na beira do mercado, no mercado velho, próximo do Badate. Ali, após o Badate ali, eu percebi
que os espíritos de prostituição tinham migrado do Papoco para aquela região lá. Mas se você for lá hoje, você não vai espírito de ruína lá, porque eu acho que o poder público baniu aquele prostíbulo que está se formando lá, e hoje lá nós vamos lá comércios prósperos, né? Porque eles conseguiram banir o espírito de ruína que estava instalado através da prostituição que era ali. Então tudo isso para dizer, irmãos, que a capa de Bartimeu, se realmente essa capa, é isso que eu estou pensando, e eu não tenho como provar, é apenas especulação, baseado no meu conhecimento da questão espiritual, ele tinha sobre os ombros dele essa capa, e se essa capa era a mesma capa babilônica lá da época de Josué, porque lá no caso foi a cobiça, né? O 10º mandamento diz: não cobiçarás, e Acã cobiçou, disse assim: olha, quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro, cobicei-os e tomei-os, estão enterrados dentro da minha tenda, no meio da tenda. A maldição se instalou ali por causa do pecado, começou com a cobiça de Acã. E aí o que eu estou dizendo aqui, irmãos, que nada acontece na nossa vida por acaso, tem uma razão de ser. Se o espírito de ruína se instalar na nossa vida, não temos como prosperar. E é possível até que haja objetos amaldiçoados. Seria essa capa? Não tenho como provar, mas no mundo espiritual muita coisa, tudo é invisível, nós temos que pelo menos discernir, né? Lugares amaldiçoados. Jericó foi amaldiçoado durante muito tempo. O profeta Eliseu, eu fiquei até pensando, será que o profeta Eliseu tinha mais autoridade do que Josué? Porque Josué amaldiçoou Jericó e Eliseu quebrou a maldição. Claro que o Espírito Santo estava sobre ambos os homens de Deus, né? Então tudo isso pode estar envolvido aqui nessa situação, irmãos, de Bartimeu, filho de Timeu. Só que é assim, esse texto eu vou ter que cortar vários pontos aqui, porque eu não vou me alongar muito aqui, mas eu quero destacar aqui os títulos de Jesus. 3 títulos que são dados a Jesus aqui nesse texto. O primeiro título que é dado a Jesus é assim: quando Bartimeu estava sentado à beira do caminho, era a margem do caminho, ele era um marginal. É que nós hoje, a palavra marginal hoje, que nós usamos na nossa linguagem português, é a margem da lei, a margem da sociedade. Até a expressão que é usada hoje é inclusiva, porque marginal para nós são os excluídos, né? Excluídos da lei, excluídos da sociedade. E aí usa-se muito o termo inclusão, né? E existem hoje igrejas inclusivas. Só que não é o caso da nossa, porque essa palavra é muito perigosa, porque inclusiva de quê? Inclusiva do pecado, incluir o pecado? Não, nós somos marginais do pecado. E esse Bartimeu era um marginal da sociedade, porque ele via a margem da sociedade, porque ele era cego e pobre, mendigo. E aí, irmãos, quando Bartimeu ouviu o barulho da multidão, porque aqui o texto diz que ia Jesus, os seus discípulos e uma grande multidão. Eles iam de Jericó para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Alguns dizem inclusive que em Jericó, que ficava a 25 quilômetros de Jerusalém, moravam muitos sacerdotes e levitas que trabalhavam em Jerusalém. Então quando Bartimeu ouviu o barulho da multidão, ele perguntou o que era aquilo. E a multidão respondeu para Bartimeu, usando um dos títulos de Jesus. Ele disse assim: é Jesus o Nazareno que vai passando. Olha, irmãos, Jesus o Nazareno, esse era um dos títulos que usavam para Jesus na sua época. Jesus o Nazareno. Por quê? Porque ele tinha sido criado na cidade de Nazaré, que ficava na Galileia. Então a multidão disse para Bartimeu: é Jesus o Nazareno que vai passando. E esse título de Jesus o Nazareno, em algumas situações, não chamava muita atenção, porque Nazaré fica na Galileia. De fato havia um certo preconceito dos judeus contra os galileus, como se os galileus fossem de segunda categoria, né? Mas esperava-se que quando Bartimeu
Bartimeu ouviu essa informação, é Jesus o Nazareno que vai passando. Bartimeu começasse a gritar: Jesus Nazareno, tem misericórdia de mim. Mas foi isso que ele fez? Não. Ele se dirigiu a Jesus no seguinte jeito, e gritando, também essa questão aqui, irmãos, gritando assim. Olha só, começou a clamar. Clamar significa gritar. Às vezes eu já estou assim familiarizado com a polêmica entre pentecostais e tradicionais. Uns dizem que o barulho é bom, outros dizem que o barulho não é bom. E aí fica aquela briga. Só que aqui é o seguinte: eu tenho observado que às vezes o grito, o clamor, chama a atenção de Deus porque revela a fé. Então ele começou a clamar, isso é gritar em voz alta: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui o segundo título, irmãos, que aparece Jesus no quinto texto. Olha. Bartimeu não chamou de Jesus Nazareno, tem misericórdia de mim. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele repete, né? Porque diz aqui: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, agora mudou tudo, aqui muda tudo, esse título de Jesus aqui. Porque os judeus sabiam que filho de Davi era um título messiânico. Ou seja, os judeus sabiam que filho de Davi era o título do Messias. E se alguém chamasse Jesus de filho de Davi, estava reconhecendo que ele era o Messias. O Messias esperado, que nós conhecemos como Cristo, né? Ungido. Então, e essa multidão, né, que começou a repreender Bartimeu, muitos o repreendiam para que se calasse. O comentarista diz que o que essa multidão estava também podia ser com medo de que ao Bartimeu chamar Jesus de filho de Davi, reconhecendo que ele era o Messias, provocasse a ira e a animosidade dos sacerdotes e levitas que moravam em Jericó, porque eles não queriam que ninguém reconhecesse que Jesus era o Messias. E até mesmo a multidão estava com medo que o imperador romano, os romanos, suspeitassem de que eles representavam um grupo de revolucionários se rebelando contra o poder romano sob a liderança do Messias. Aí a gente entende, justifica porque eles estavam querendo calar a voz de Bartimeu. Mas o título é esse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse era o clamor de Bartimeu. Aí, irmãos, hoje eu pergunto a você aqui, né? Muita gente, todo mundo, pelo menos no Brasil, eu acho que já ouviu falar de Jesus. No mundo todo, é possível que quase todo mundo já ouviu falar de Jesus. Mas cada um tem um conceito de Jesus, um conceito próprio, muitas vezes distorcido. Eu pergunto, você que está aqui hoje, você crê que Jesus é o Messias? O enviado de Deus? Jesus sempre diz assim: quem crê em mim, naquele que me enviou, né, que meu Pai me enviou. Você crê que Jesus foi enviado pelo Pai, que é Deus, que Ele é o Messias, o ungido do Senhor? Porque Bartimeu creu. Naturalmente, Bartimeu já tinha ouvido informações a respeito dos feitos de Jesus, e ele passou em algum momento a crer que ele era o Messias. E aí ele clamou. E ele não clamou por justiça própria, né? Porque provavelmente ele tinha consciência da sua herança de pecado. Mas ele clamou por misericórdia. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Segundo título. O terceiro título, irmãos, que aparece para Jesus nesse texto é: no verso 51. E Jesus falando disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha visto. Olha agora, mestre, irmãos. Agora Bartimeu chamou Jesus de mestre. Só que no original
original aqui, irmãos, a palavra que aparece é Rabone. Tem alguém que tem essa tradução aí, Rabone? Pois é, às vezes a gente lendo em português você não vê, né? Aqui mestre geralmente é didáscalos, mas Rabone é aramaico. Na verdade eu percebi que ao ouvir a palavra escrita, a palavra pronúncia é Rabune. A pronúncia correta é Rabune. Não sei por que não se coloca Rabone, né? Porque lá a palavra é Rabune. E essa palavra só aparece mais uma vez no Novo Testamento, em João 20:16, quando Maria Madalena, lá no jardim, onde Jesus foi sepultado e ele ressuscitou no terceiro dia, que Maria Madalena reconhece Jesus ressuscitado, ela disse Rabune. Ele diz Maria, ela diz Rabune. Eu acredito que Rabi é mestre, aramaico, e Rabune, esse é um superlativo de mestre, mais do que mestre, alguns significa também Senhor. Ele traduz aqui por mestre. Ou seja, irmãos, Bartimeu se dirige a Jesus agora, já que chamou a atenção de Jesus, ele se dirige numa expressão pessoal de fé, chamando Jesus de Rabone. Se quiser pode chamar Rabone, que grande parte dos históricos chamam de Rabone também, né? Mas quando eu vi, eu digo, não, isso aqui não é Rabone, é Rabune. Ainda bem que encontrei o especialista do grego que disse é Rabune mesmo. Fé pessoal, né? Jesus é para você o quê? Ele é o seu mestre, Senhor, tudo isso está envolvido no Rabune, né? Aramaico. Mestre que eu veja. Rabone, que eu torne a ver. Aí Jesus disse assim: vai, a tua fé te salvou. Mas antes disso, irmãos, eu quero destacar mais um ponto aqui, que é o seguinte, olha. Esse ponto chama-se a última oportunidade. Era a última vez que Jesus passava por Jericó. Todo ano Jesus ia a Jerusalém e passava por Jericó. Mas agora, nesse texto aqui, é a última vez que Jesus vai passar por Jericó, na sua ida para Jerusalém, porque ele vai para Jerusalém para morrer lá. Ele nunca mais passaria por Jericó. Parece que instintivamente Bartimeu descobriu, discerniu que era a última oportunidade da vida dele encontrar Jesus. E aí, parece que no espírito ele decidiu isso. Alguém já disse assim: Bartimeu era cego, mas dizem que as pessoas que perdem um dos seus 5 sentidos, elas ficam aguçadas nos outros sentidos. Ele era cego fisicamente, mas espiritualmente ele enxergava melhor do que os outros. Então ele sentiu no espírito dele que essa era a última oportunidade da vida dele de se encontrar com Jesus. E aí ele não mediu esforço, aí ele clamou, aí ele gritou mais alto, aí ele não aceitou a oposição da multidão, né? Até lembrei que um dia desse o Pedro pregou sobre Zaqueu. A multidão também impediu Zaqueu de chegar em Jesus, e aqui a multidão impedia Bartimeu de ser ouvido por Jesus. Então, irmãos, a última oportunidade da vida de Zaqueu, e ele segurou. Você que está aqui hoje, você sabe se essa é a última oportunidade que você tem? Ninguém sabe, né? Por isso que nós não podemos perder as oportunidades que Deus coloca diante de nós, porque nós nunca sabemos se é a última. Às vezes nós somos assim: eu vou deixar para depois, eu vou deixar para quando eu me casar, eu vou deixar para quando eu for mais velho, eu vou deixar para... Mas Deus coloca a oportunidade diante de nós, ao nosso alcance. A responsabilidade é nossa de segurar ou não. E aí Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Jesus parou e Jesus mandou que o trouxessem. E ele saltou, né? Esse texto aqui diz assim, alguns diz assim: ele lançando de si a sua capa,
levantou-se e foi ter com Jesus. Naturalmente, ele foi ajudado por pessoas ali, né? E aí Jesus, porque ele só tinha dito o seguinte: filho de Davi, tem compaixão de mim. Era só isso, genérico. Mas Jesus disse: que queres que eu te faça? Aí ele teve que especificar o milagre que ele queria, né? Mestre, que eu torne a ver. Irmão, quando nós vamos falar com Deus, pedir alguma coisa a Deus, nós devemos especificar, discriminar, né? O que eu quero de Deus mesmo? Porque aí diz assim: Senhor, abençoa a minha família. Em que sentido? Senhor, me abençoa. Em que sentido? Então diga especificamente o que você está pedindo para Ele. Jesus, né? Porque ele disse aqui: o que você quer mesmo, Zaqueu? Especifique, discrimine, diga o nome do que você quer mesmo. Senhor, eu quero tal coisa. Especifique. E aí Jesus disse: vai. É interessante que Jesus não disse vem, ele disse vai. A tua fé te salvou. Ele nem disse curou, ele disse salvou. Porque aqui no caso, irmãos, o Zaqueu tanto foi curado da cegueira como ele foi salvo. E o meio pelo qual Jesus usou para curar e salvar Zaqueu foi a fé dele. Foi o meio, a tua fé. Foi o meio que Jesus usou. A fé. Como é que nós podemos ver a fé de Bartimeu? A fé, dizem sempre assim, a fé é dinâmica, né? A fé nos move. A fé inspira nossas ações e as nossas palavras. Paulo diz assim: crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. A fé que nos move. Toda ação, ela tem um componente de fé por trás dela. Se nós não agimos é porque nós não cremos. A nossa ação é precedida de fé. Então, no comportamento de Zaqueu, nas suas palavras, nas suas ações, nós vemos a fé manifesta de Zaqueu. E foi esse meio que Jesus usou para curá-lo e salvá-lo. Porque são duas coisas, né, que nós precisamos. Nós precisamos de uma bênção material, no caso era a visão aqui. E precisamos de uma bênção espiritual, que é a salvação. Por mais que a pessoa não queira de não ir para o inferno, né? Essa é a salvação. E aí a Bíblia está dizendo o seguinte, olha: Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, logo, imediatamente, instantaneamente, logo viu. E seguiu Jesus pelo caminho. Alguém já observou o seguinte, olha? Ele seguiu Jesus pelo caminho. Alguém já disse: ele não seguiu Jesus para Atenas, a cidade dos intelectuais, filósofos. Ele não seguiu Jesus para Roma, a capital política do mundo. Ele seguiu Jesus para Jerusalém, onde Jesus seria crucificado e morto. O caminho do martírio. Foi esse caminho que ele foi seguindo Jesus, que é o caminho do discipulado. Irmão, se alguém quer ser discípulo de Jesus, tem que segui-lo nesse caminho tortuoso que muitas vezes é o discipulado. Mas Zaqueu, Bartimeu, alcançou a bênção que ele pediu de Jesus, porque aproveitou a oportunidade que Deus deu a ele de colocar Jesus ao alcance da voz dele, para que ele pudesse clamar. Se ele ficar calado, nada aconteceria. Se ele ficasse parado, nada aconteceria. Você veio aqui hoje, provavelmente veio pela fé, porque a fé que moveu você vir aqui. Então, alguma coisa de fé você já fez. Agora a oportunidade. Será essa a última oportunidade que Deus está lhe dando? Nunca sabemos, né? Eu vou só orar agora, né? Pedi que os irmãos fiquem em pé.